Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente. As festas de fim de ano representam um momento marcado por emoções, celebração, união e diversão. Mas para muitas pessoas, isso não é uma regra. Depois de passar por momentos alegres, tristes, estressantes, desafios, chega o período de refletir sobre a vida e o ano que se está encerrando. Frequentemente surgem as perguntas: o que eu fiz na minha vida? O que eu preciso evitar? O que eu preciso mudar? Impossível, como regra, não se emocionar nesse período do ano. Recorrer à espiritualidade e à religiosidade pode ser um caminho interessante para quem quer fazer um balanço do ano que passou e buscar um começo diferente para o ano que vai se iniciar. Cada religião tem seus rituais e suas interpretações acerca dessas datas, marcadas especialmente pelo Natal e pela chegada do Ano Novo. No programa Santa Maria Frente a Frente de hoje, temos a satisfação de receber os amigos, parceiros da casa, Jader Hofmeister e Jorge Brandão, que vão conversar conosco sobre a visão espírita, kardecista, das festas de final de ano, do Natal e da própria entrada do Ano Novo. E como esse período influencia ou pode influenciar no comportamento e na emoção das pessoas. E eu, saudando os nossos queridos convidados, inicio indagando o seguinte: nós começamos o programa falando sobre como as festividades de final de ano influenciam o comportamento, né, e as emoções das pessoas. As coisas parecem que ficam mais espontâneas, fluem com mais naturalidade, esse aspecto emocional flui com mais naturalidade. Como o Espiritismo, como o Kardecismo enxerga ou comemora essas datas e qual o significado espiritual delas? Bem-vindos, Jorge e Jader. Dava até uma dupla, Jorge e Jader. Nós tínhamos comentado sobre isso. Candinho, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que fizeram a mim, a Thaís, o André e tu, particularmente. Muito obrigado por me permitir falar a respeito desse tema, certo? E se o Jorge quiser falar algumas coisas para iniciar o nosso papo, fica à vontade. Certo, eu da mesma forma agradeço muito, acho que foi uma ótima iniciativa, né? Nós falarmos sobre o significado de religiosidade do Natal, né? Então, porque essa coisa foi se perdendo de alguma forma, né? Exatamente, isso se perdeu e se perdeu muito, né? Hoje o Natal ele é algo que Jesus normalmente não está fazendo parte dos planos, né? Então lembrar que o aniversariante é Jesus e o que ele realmente deseja, né, é que a gente siga os seus passos, que a gente dê para ele de presente, por exemplo, o perdão, o amor, né, e num momento que as famílias estão tão divididas, né, por questões diversas, né, e isso o Natal vem com essa proposta de amorosidade, de perdão, que é realmente uma oportunidade, né? E claro, como tu disse, Candinho, é um momento de reflexão. Se aproxima também o fim do ano. No Natal a gente faz muitas comparações, até com a nossa infância, né, com o período de infância. Mas Natal, eu acredito que para nós também a celebração do nascimento de Cristo. E essa celebração, a doutrina espírita propõe que a gente faça esse Jesus realmente nascer no nosso coração todos os dias, né? Mas o Natal é um momento especial. Candinho, se tu me permite, por favor. O telespectador não sabe, né? Com certeza, talvez alguns saibam. O Candinho e eu, a gente tem uma amizade assim desde 1966, né? Antes de começar o programa, a gente estava comentando sobre isso. E com essa proximidade e com muito respeito, eu gostaria de não te corrigir, mas esclarecer uma coisa. Tu falaste no início sobre kardecista. Não existe espiritismo kardecista.
O espiritismo vem do codificador Allan Kardec. E as pessoas, por desconhecerem isso aí, talvez, chamam de espiritismo kardecista. Espiritismo é espiritismo, certo? Não significa dizer que tenha kardecista ou não kardecista, certo? Tem religiões espiritualistas, que é diferente. Justamente com essa preocupação que eu coloquei o kardecismo no Kardec na história, né? Exato. Para que as pessoas tenham claro que nós estamos falando de espiritismo. E evidentemente está ligado ao codificador, né? Eu acho importante fazer essa observação, porque o uso do nome espírita, ou espiritista, ou espiritismo, ele é muito deturpado. E as pessoas às vezes realmente confundem. Eu vi esses dias um cartaz, médium e joga búzios. Então, assim, é muito misturado. Né? Então, as pessoas, de certa forma, eu acho que é importante diferenciar que a doutrina espírita, ela tem como origem o nosso codificador Allan Kardec. Né? E também outra questão que eu acho só importante citar também é a questão da religião. Né? O espiritismo, se nós formos considerar ele como uma religião que tem dogmas, que tem vestimentas, que tem hierarquia, ele não é uma religião. Agora, se nós formos considerar ele, a capacidade que ele nos dá de nos unir ao Pai, de nos unir a Deus, de trabalhar a nossa reforma íntima, né, de nos melhorarmos, principalmente na questão moral, então ele poderia se dizer que ele contém essa religiosidade. A religiosidade, né? É muito mais ajustado, eu acho, né? Dentro desse espírito do significado, inclusive, da expressão, que é de religar, né? De religião, religar. Fazer o contato com o Criador. Isso, né, que tu falaste é muito, muito verdadeiro. Religião e religiosidade são duas coisas completamente distintas. Religião é aqueles ritos, como o Brandão falou. Agora, religiosidade é uma coisa muito mais ampla, muito mais superior, digamos assim. O ateu pode ser uma pessoa mais religioso nesse aspecto, né? Ter religiosidade. Exatamente, sem dúvida nenhuma. É que o comportamento, nosso comportamento, a nossa posição diante do mundo em relação às pessoas, né? Os nossos compromissos éticos, morais, o trabalho que nós realizamos, a prática da caridade, né, que é essencial do ponto de vista que é a nossa bandeira, né? Exatamente. Fora da caridade não há salvação, né? Isso é realmente importante, porque não são, né, Candinho, os rótulos que vão nos diferenciar ou nos salvar, né? Porque independente da religião, o que importa são as nossas atitudes, né? Kardec mesmo tem uma citação onde ele diz que é mais importante ser espiritualizado do que ser espírita. Né? Ou seja, não é o rótulo, né, que vai te definir, mas a tua postura, tanto religiosidade, o que tu faz com a religião que tu professa, e espiritualidade, a tua concepção de mundo, a tua ação no mundo. Né? Candinho, antes de entrar nas tuas perguntas a respeito do Natal, a visão espírita do Natal... O programa é absolutamente informal, vocês sabem disso. Certo. Né? Eu só gostaria de dizer que espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Eu já disse isso, volto a repetir. Por exemplo, às vezes as pessoas, a gente vê templo espírita de Umbanda. Não, o correto, não que isso aí tenha alguma influência, algum problema, absolutamente nenhum. Só que gramaticalmente falando, seria templo de Umbanda e não espírita, como eu te disse no início. Espiritismo foi trazido por os espíritos através do Allan Kardec, certo? Era mais um esclarecimento que eu queria deixar. Vamos tentar dar um... Fica à vontade. Não, assim, infelizmente os programas são curtos e passa muito rápido, né? Parece que 30 minutos é uma coisa, uma imensidade de tempo na televisão, não é. Não. Especialmente quando a gente tem um tema interessante e debatedores da qualidade de vocês, né? Mas aqui, uma proposta de pergunta da produção do programa. Vou tentar resumir aqui. Muitas famílias se ressentem nessas festividades de final de ano, nas comemorações, trazem à memória, fica muito, muito presente, muito viva, a lembrança dos familiares que já foram, né? Especialmente
os pais que já desencarnaram, avós, ou eventualmente filhos, que é mais raro e é mais dolorido ainda, né? À luz do Espiritismo, como a gente pode entender essa situação e tentar amenizar o sofrimento e a sensação de vazio que vem conosco nesses momentos e tal? Eu entendo, Candinho, que quando a pessoa entender a lógica da reencarnação, porque a reencarnação não é um dogma espírita, não, é um fato lógico. Se tu partir do pressuposto de que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente amor, enfim, ele é infinitamente em todas as virtudes. A pessoa que parar para pensar, raciocinar, porque Deus, além do coração para a gente sentir, Ele nos deu um cérebro para pensar, tu vai partir do pressuposto de que não existe nada mais justo do que a reencarnação. Então, quando o Candinho vai fazer um curso em São Paulo de 1 ano, por exemplo, ele se ausenta por 1 ano. A mesma coisa é a morte. O que acontece com a morte, com a partida do pai, do filho, é apenas uma viagem temporária. Porque Deus não separa os que se amam. Deus não separa os que... Se nem tu, Candinho, nem eu, nem o Brandão, conseguimos separar nossos filhos que nós amamos definitivamente, por que Deus separaria? Então, é apenas um breve momento em que eles não estão presentes ali naquele momento, mas eles vivem. Estão talvez mais vivos do que quando vivessem aqui no planeta Terra. Eu entendo, Jorge, que, como falou o Jader, não há nenhuma explicação lógica mais adequada para a vida do que a reencarnação, né? Partindo desse pressuposto que tu admites a existência de Deus, esse ser mais que perfeito, né? Exatamente. Então, por que, sendo perfeito, ele destinaria a alguns dos seus filhos determinados tormentos, determinadas dificuldades, determinadas dores, impossibilidades, incapacidades, e para outros não, né? Senão, através desse mecanismo compensatório que a reencarnação permite, que vai fazendo, ao longo da nossa trajetória, os ajustes vão sendo feitos. Desculpa, Jorge. Não, é importante essa tua fala, o que foi comentado sobre a reencarnação é muito, muito importante. Até o próprio Einstein, no final da vida dele, disse a famosa frase: Deus não joga dados. Quer dizer, nada é por acaso, é o que nós da doutrina espírita sempre estamos falando. Agora, essas famílias enlutadas que vão participar de uma festa, realmente a doutrina espírita traz um conforto, porque à medida que ela nos esclarece, ela nos conforta. Alguns anos atrás, uma senhora me perguntou assim: o senhor é espírita, né? Sim, sou espírita. Me diga uma coisa, é verdade que espírita não chora quando morre alguém? Né? Eu digo, o que espírita gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Eu digo, não, chora, só não se desespera. Porque se existe uma certeza, quando a gente fala assim, tem uma certeza na vida, a morte. Para nós tem duas certezas. Primeiro, a morte do corpo físico, e a segunda, que a morte não existe. Né? Então, esse conforto, esse esclarecimento, essa certeza do reencontro com os nossos seres que nós amamos, faz com que a gente vai adquirindo uma certa paz no coração. Essa paz, essa certeza do futuro, né? Essa fé, como nós dissemos, raciocinada, lógica, nos dá esse suporte, né, para enfrentar. Agora, a gente sabe, né, que o Natal traz essas recordações mesmo, e o ser humano tem muitas vezes a mania de lembrar as coisas que machucaram, mas nós estamos aqui, passamos por tudo isso, todos nós temos uma história, né, uma história com percalços, e faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Então, o que Jesus espera na noite de Natal, em todos os dias e noites da nossa vida, é que a gente se ame.
A mensagem é simples. E no Natal é uma oportunidade de perdoar, de pedir perdão, né? Porque tantas famílias se afastaram, famílias muito unidas por detalhes, principalmente até de questões políticas, muitas vezes, né? Então, esse é um momento especial que a gente precisa usar para reaproximação, porque ninguém é perfeito, né? E uma família, eu sempre digo que Deus não erra o CEP. Né? Nós estamos na família certa, com as pessoas que nós precisamos para o nosso aprendizado. Então, esse é o caminho, é a paz. Ninguém nasce no endereço errado, com certeza. Mesmo quando o hospital troca. Exatamente. Tem uma razão. Exatamente. Candinho, a propósito da doutrina espírita, algumas pessoas, inclusive espíritas, dizem que o espiritismo é uma religião, entre aspas, salvadora. Eu, muito respeitosamente, me permito discordar. Eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina educadora. A partir do momento que ela educa, ou seja, tu educa o teu espírito, porque na verdade tu é um espírito com corpo, e não um corpo com um espírito, certo? Na medida que tu educa o teu espírito, vamos dizer assim, aí a doutrina espírita passa a ser uma doutrina consoladora. Exatamente por quê? Porque ela consola essas pessoas na falta, no Natal do filho, do esposo, da esposa. E isso consola. O meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha vivem. Talvez até estejam aqui junto conosco hoje, celebrando, só que numa dimensão diferente. Vamos aproveitar a presença do Jorge Brandão também. Além, isso aí até alguém atribui a uma culpa ancestral nossa, pelo menos no mundo ocidental, né? Esse sentimento de tristeza que toma conta de boa parte das pessoas no final de ano, né? E gerando até em situações mais sérias, quadros de depressão, de ansiedade e até casos de suicídio. Estatisticamente, vários suicídios aumentam nesse período do ano. Como é um alerta do CVV, né, Jorge Brandão? Como é possível auxiliar quem está passando por uma depressão de final de ano? Digamos, já vamos avançar um pouco mais, né? Como o espiritismo pode contribuir? E o trabalho do CVV? Bom, no final do ano, essa melancolia, nós poderíamos dizer assim, né? Porque a depressão, ela precisa de... Sim, é uma etapa mais adiante, diagnóstico, né? E tal. Mas essa melancolia, chamada de melancolia natalina, ela ocorre muitas vezes, ou na maioria das vezes, por um sentimento de vazio interior. Por uma falta de sentido maior para viver. Porque, como o Jader falou, nós somos seres espirituais provisoriamente em um corpo físico. Então, quando nós priorizamos tudo que é material, nós acabamos deixando de alimentar o nosso espírito. Então, essa falta de sentido maior para a vida, ela acaba realmente ocasionando essa melancolia natalina. No CVV, eu agora, já que tocou nesse assunto, a gente recebe muitas mensagens no Natal, nesse período de Natal, Ano Novo, de pessoas dizendo, olha, eu estou ligando para agradecer porque eu estou vivo, porque numa madrugada alguém falou comigo, né? Alguém me deu a mão. Então, isso para nós é muito gratificante, mas aumenta muitas ligações nessa época do final de ano de pessoas que sentem essa melancolia, né? Então, realmente a nossa doutrina espírita, ela procura que a gente leve esse sentido maior para a vida todos os dias da nossa vida. É claro, nós somos falíveis, né? Tropeçamos, caímos, mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo maior na vida, né? E eu acho que, independente de religião, quando a gente tem um objetivo maior, tudo fica mais fácil. E as coisas, os desafios, a gente dá a devida dimensão para eles, né? Há uma orientação, digamos assim, no sentido de que é fundamental, importante, fundamental a realização do Evangelho no lar, né? De se trabalhar essas questões nas nossas casas, nos nossos lares, ao longo de todo o ano, evidentemente. Nessa época de final de ano, seria ainda mais ajustado que se fizesse isso? Se trabalhasse
Porque a partir do momento em que nós conseguimos trabalhar as questões familiares, e o Jorge referiu mais de uma vez, até com absoluta propriedade, que nós vivemos uma situação especialmente, eu acho que em geral no mundo, mas especialmente no Brasil hoje, a gente vive uma situação de fissuras, né, de separações, de fossos que foram abertos, alguns aparentemente intransponíveis, né, e dentro das próprias famílias, a partir das mais variadas razões, inclusive por razões políticas. Se nós fizéssemos esse trabalho em casa, isso certamente colaboraria para que nós amenizássemos essa situação, né? Candinho, tudo no universo, não vou dizer nem no planeta Terra, tudo no universo é energia. Não sei se tu concorda com isso. Concordo totalmente. Tudo é energia. A partir do momento que tu emana, digamos, a partir de ti, da tua família, bons pensamentos, boas energias, leitura salutar, como é o Evangelho, em volta de uma mesa, o que tu está exteriorizando? Boas energias. E o mundo espiritual, que aqui neste ambiente hoje, com certeza absoluta, além de nós três, tem muita gente, tá? Absorvendo essas energias boas que nós estamos emanando aqui e recebendo deles. Então, a partir do momento que a gente se reúne na nossa casa uma vez por semana, fundamentalmente até no Natal, nós estamos, como dizia o Olívio Dutra, espraiando boas energias. E o mundo espiritual, aqueles espíritos bons, vêm até nós e nos inspiram, nos transmitem tranquilidade. Porque quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, tu pode observar, existe uma tranquilidade, uma amorosidade das pessoas ali reunidas. Além do aprendizado que o Evangelho de Jesus nos traz. Não sei se o Brandão quer completar. Nós temos vários relatos, né, na literatura espírita, que é muito vasta, né, de irmãos desencarnados que chegam até a Terra para auxiliar, e eles percebem nitidamente aqueles lares que têm o hábito da oração, né? Onde a família se reúne para a oração, algo tão raro hoje, né? E o Evangelho no lar, independente de ser a questão espírita, é fundamental para essa união, para a emanação dessa energia, dessa luz que protege. Exato. E só para mim finalizar, eu sei que o nosso tempo está indo. Não recebi sinal ainda. Tá, mas assim, da parte do CVV, não temos tempo. Da parte do CVV, eu gostaria de dar uma informação que talvez poucas pessoas sabem. Hoje, no mundo, em média, 400 a 500 mil pessoas desencarnam anualmente em função de guerras e de violência urbana. É quase 500 mil de pessoas que desencarnam por essa causa. E em relação ao suicídio, em torno de 1 milhão de pessoas desencarnam anualmente. Então isso faz a gente pensar que é mais perigoso às vezes estar isolado no nosso quarto com pensamentos negativos do que propriamente numa rua à noite. Então é para a gente refletir isso, né? Nós precisamos alimentar a nossa alma com bons pensamentos, né? Com a certeza do futuro, e por isso a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, como o Jader falou, eu prefiro dizer, fora do amor não há evolução, né? Porque o amor realmente nos transforma, né? E nesse Natal, que a gente possa, né, se aproximar um pouquinho mais uns dos outros e também de nós mesmos, né? Porque um momento do Natal onde as pessoas estão mais receptivas, mais solidárias, mais sensíveis, apesar de toda a questão comercial que existe, né, os mundos se aproximam. O plano espiritual se aproxima mais do plano material. E há uma energia maior, uma energia melhor para que as coisas aconteçam. É claro que esse balanço, muitas vezes, ele se torna negativo. Mas que a gente possa deixar um espaço na nossa ceia de Natal, nos nossos momentos de família, para que a gente reflita sobre o aniversariante. Por falar em aniversariante, a gente percebe, né, que cada vez mais o Natal, a gente menos sequer pensa no aniversariante, né? A gente pensa na comida que vai comer, na comida que vai fazer, etc e tal, nos presentes que vai dar, do amigo secreto. E quando passa o Natal, se a gente parar para refletir, a gente vai se dar conta, talvez não seja o caso do Candinho, nem do Jorge, mas vai se dar conta que
E em nenhum minuto sequer a gente pensou no aniversariante. E Natal quer dizer nascimento. Nascimento, a palavra Natal foi dada com natividade de Jesus. É lamentável esse Candido. É lamentável. Pois é, quem sabe a gente, evidentemente, não tem a pretensão de mudar o mundo, né? Mas se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós fizer um pouquinho, certamente a gente vai colaborar para que as coisas evoluam, melhorem, se transformem, né? Pela caridade, pelo amor, pela renúncia, né? Que muitas vezes é preciso que a gente renuncie até a determinados objetivos na vida para que se possa compatibilizar a nossa vida com a vida do outro. Exatamente. Né? Quer dizer, deixar de ser egoísmo, deixar de ser egoísta em uma palavra, né? Quer dizer, ser menos egoísta. Deixar de ser egoísta vai ser difícil. Agora, menos egoísta, né? Exatamente. Eu acho que é por aí o caminho, né? Sim, sim. Inclusive, uma citação bíblica aqui no Evangelho de João, João Evangelista, ele faz uma citação de João Batista, onde João Batista diz: é preciso que eu me diminua para que ele cresça, ele, Jesus. E ele se diminuía no sentido de rever o que nos satisfaz, quais são os nossos desejos, né? Que nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Jesus, com a vontade de Deus. Isso com certeza vai nos trazer paz. Esse é o prêmio maior para nós. Amar como Jesus amou, né? Que é o amor incondicional, sem esperar nada em troca, né? Por falar em Jesus, que é o tema, não deixa de ser, né, no Natal, Augusto Cury, não sei se tu já leste alguma coisa dele. Já. Ele tem uma frase que eu acho simplesmente sensacional. Ele diz o seguinte, a propósito de Jesus, a vinda de Jesus, né? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Cara, isso aí ele devia, uma espiritualidade muito elevada, deve ter inspirado ele a escrever essa frase. Jesus conseguia despertar o lado bom de qualquer pessoa, mesmo aquele cobrador de impostos que era odiado, mesmo aquela prostituta. Ele conseguia fazer com que a pessoa encontrasse o seu lado bom, o seu lado puro, o seu lado divino, né? Então essa é a proposta de Jesus, né? Não de ser, vamos dizer assim, adorado, pregado numa cruz, numa parede, mas que nós possamos seguir os seus passos. Exatamente. E esse é o propósito da doutrina espírita. Eu acho que as lições são inúmeras, né? São, além de, evidentemente, fundamentais, né? Quer dizer, essa coisa de olhar especialmente para o mais necessitado, para o pecador, considerando a possibilidade dessa expressão, né? Que todos nós somos. Do jeito que se queira interpretá-la, né? Mas assim, buscando acarinhar quem mais precisa. Sem dúvida. Né? Eu acho que se a gente partisse desse exemplo, né? Dessa capacidade, claro, inigualável de se doar, de se dispor a auxiliar o outro, né? Eu acho que se nós fizéssemos isso, né? Eu fico pensando assim, a gente não está aqui, não vai fazer evidentemente isso, nenhum debate em torno de outras religiões, estamos aqui para falar da visão espírita, do tema, né, nesse programa especial. Mas assim, tem tantos arcabouços, tantas estruturas religiosas que se cercam da riqueza, que buscam a riqueza, que trabalham a ideia da riqueza, né? Quando na realidade a grande riqueza é aquela que está dentro de nós mesmos, né? E essa que devia ser trabalhada. Se nós fizéssemos isso, se mais pessoas houvessem como o Jorge, como o Jader, trabalhando nesse sentido, eu tenho certeza de que nós teríamos um mundo um pouco melhor. A verdadeira catedral, né, que é disso que tu falou, está dentro de nós, né? E o que o Jesus nos pede, não só hoje,
não só, digo, agora, nesse final de ano, Natal, mas o que Ele nos pede todos os dias é que a gente estenda mais a mão e aponte menos o dedo. Porque é isso que as pessoas precisam, dessa amorosidade, dessa ajuda, dessa compreensão. E eu digo no caso do suicídio, que eu tenho trabalhado há mais de 10 anos, uma mão no ombro, dizendo, conta comigo, é muito, muito, muito mais importante e salva vidas do que, às vezes, um conselho que não serve para aquela pessoa. Uma escuta amorosa, escutar com paciência, com amorosidade, isso pode fazer a diferença. E a proposta de Jesus é realmente o amor. Candinho, Jesus era tão grandioso, tão diferente, digamos assim, que os amigos não sabiam, na verdade, a quem seguiam. De tão diferente que era. E os inimigos, ele tinha muitos, né? Não sabiam a quem perseguiam. De tão diferente que era aquela pessoa que veio, esse espírito de escola, né? Que está milhões e milhões e milhões de anos em sabedoria, em conhecimento, em bondade, em amor na frente de nós, né? Tá? E se tu me permite, talvez tu vá achar uma coisa muito estranha que eu vou dizer, mas um dia nós seremos um Jesus. Assim como um dia esse mestre Jesus que veio há 2000 anos foi um de nós, tão falível quanto nós. Isso é o que nós acreditamos pela evolução espiritual de todo o ser vivo no universo. Isso é um caminho irreversível. Irreversível. Depende de nós acelerar um pouco o processo ou retardá-lo, né? Exatamente. Mas parado nós não vamos conseguir ficar. Não. Jesus se fez pequeno para que a gente pudesse ser grande. Mostrar que é possível aqui na Terra fazer esse trabalho. E é tão simples, né? Às vezes a gente pensa tanto na questão intelectual, financeira, política, mas é simplesmente Ele nos pediu para nos amarmos. Exatamente. Então, é o amor. Nós ainda temos tempo. Podem ficar tranquilos que nós ganhamos um bônus aqui. Ganhamos um bônus? Um bônus natalino. Um bônus natalino. Tá. É o amor de Jesus aí, agindo em quem manda na gente aqui. Já que a gente ganhou esse bônus... Temos 5 minutos. Tem 5 minutos? Ok. Candinho, já que a gente ganhou esse bônus, por que a doutrina espírita não acredita que Jesus é Deus? Não sei se tu já parou algum momento da tua vida para pensar sobre isso. Também não interessa aqui saber o que o Candinho pensa. Se o Candinho acha que Jesus é Deus, que se fez homem, ok, sem problema nenhum, certo? Sem problema nenhum. Mas a doutrina espírita acredita que Jesus, ou acredita não, tem certeza que Jesus é um espírito que evoluiu até chegar a esse patamar. Por quê? Se tu olhar, hoje não mais da cidade, a gente não consegue enxergar o firmamento à noite, em que aqueles bilhões, trilhões, quintilhões, sei lá o que, de milhões aí, de astros, nós conseguimos enxergar o que? Uma parte ínfima do universo. Muito bem. Eu não vou perguntar para o Candinho, porque seria uma indelicadeza, ele como condutor do programa. Mas tem muita gente que acha que existe vida só na Terra. Então, se o universo é infinito, é impossível existir vida só na Terra, correto? Não sei seria se tu muita pretensão. Muita pretensão. Né? Então, por que será que Jesus, o Deus, se faria homem só no planeta Terra? Então, Jesus é um espírito evoluído que veio a pedido, digamos assim, de Deus, para fazer por nós, como o Brandão acabou de citar, nós pequenos nos tornarmos grandes. Então, Jesus é um espírito evoluidíssimo, que é, digamos, como o espiritismo chama, o governador, na ausência de um melhor termo, do nosso planeta. Do nosso planeta, né? Certo? Então
dentro disso que tu falou, Jader, eu fico pensando, né, se existe só na nossa galáxia, existem mais de 150 milhões de planetas. E existem milhões de galáxias. E Deus tem o controle de todos esses universos. Imagina, para quem está preocupado com a situação do nosso planeta, se Deus, que é Pai misericordioso, Ele vai deixar esse planeta se descontrolar. Realmente, né, Jesus está no leme. Né? Acredita nessa. Nós estamos vivendo um período de transição, um período importante, como uma casa que a gente faz uma mudança e mexe com os móveis e vem aquela poeira. Exato. Mas tudo vai vir para o seu lugar certo. Então não vamos perder a esperança. Não vamos jamais perder a esperança, porque Jesus está no controle. Deus é nosso Pai misericordioso e nós temos todos os instrumentos para seguir em frente. O Brasil é rico em oportunidades de evolução. É que nós temos a oportunidade de praticar o amor, de praticar a caridade, de fazer o bem, né, de realmente nos encontrar. Então só temos que agradecer que nesse Natal a gente possa lembrar que a vida é um presente, é um nosso maior presente que Deus nos deu, e fazer um momento de gratidão com as famílias. Né? A vida é uma oportunidade, né, da gente se melhorar, né, Candinho? O nosso problema é que nós queremos que o outro melhore. Não, primeiro, nós não temos condições de melhorar o outro. Agora temos totais condições de melhorar a nós mesmos. E é por isso que nós estamos aqui. E esse aspecto, referido pelo Jorge também, né, a situação planetária, digamos assim, né, essa coisa que parece que não tem conserto. E só parece, né? Porque isso é um processo, né? Exato. Um processo em andamento para que nós nos façamos melhor como planeta, né? Exatamente. Nos transformemos da situação atual, que ainda seríamos ainda um planeta de expiação, né? Provas de expiações, né? Para um planeta de regeneração. Uma coisa é um processo que está acontecendo. Está acontecendo, né? E evidentemente, na medida em que é necessário que esses movimentos todos aconteçam, isso gera algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade pelas quais nós precisamos passar. Exatamente. É tudo ajustado, né? Isso, é tudo isso, ajustado. isso. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa e então coloco a palavra à disposição de vocês, 1 minuto para cada um, para que vocês se manifestem e tal. Deixem as suas mensagens. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, porque isso também me provoca uma grande reflexão, né? E eu só tenho a agradecer por esse espaço que foi cedido, pelo convite que o Jader me fez, pela oportunidade de estar aqui e dizer, né, que neste Natal, não só no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, que nós deixamos Jesus nascer nos nossos corações, que nós possamos seguir os seus passos, tropeçando, né? Somos falíveis, mas sem nos comparar com ninguém, porque nós somos únicos no universo. E Deus é Pai e jamais vai nos abandonar. Então, um feliz Natal, um abençoado Natal a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que assistem esse programa. Candinho, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de agradecer a Thaís, ao André, que me fizeram esse convite, e eles pediram para que eu conversasse com o Brandão, para trazer o Brandão até aqui também, certo? Então não foi um convite meu, foi o convite do pessoal da TV. E agradecer a ti, Candinho, e te rever assim tão de perto, né? Depois de tantos anos de convivência na inesquecível banda marcial do Colégio Manuel Ribas, né? Que para quem não sabe e possivelmente nem acredita, nós fomos jovens uma vez, né? E para finalizar, Candinho, eu já te agradecendo mais uma vez, eu gostaria de que as famílias neste Natal lembrassem pelo menos um tantinho só de tempo do aniversariante da data, né? Que é por isso que nós fizemos o Natal, em homenagem a esse grande espírito da escola que esteve entre nós há 2000 anos e que deixou uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo, pela nossa inferioridade, tão difícil de entender e aceitar e praticar. Então, a você que nos assiste, um super mega feliz Natal, com muito amor, muita fraternidade, muita compreensão, muita tolerância,
não só com seus familiares, mas com seus vizinhos, seus amigos e aqueles que pensam diferente de você. Candinho, muito obrigado mais uma vez. Nós aqui agradecemos a presença de vocês e, aproveitando as palavras finais aí do Jader, não precisa abrir mão da ceia, não precisa abrir mão da troca de presentes, do amigo secreto. Não, mas reserva um espaço. Reserva um espaço para pensar um pouquinho do aniversariante, como vocês disseram, e por que nós estamos aqui, né? Nós também desejamos aos nossos queridos telespectadores um Natal pleno de amor, pleno de alegria, e vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais, vamos nos tolerar mais, como disse, como sugeriu o Jader, como sugeriram os dois convidados, o Jorge e o Jader, porque é a partir daí que nós provocaremos as transformações que o mundo ainda precisa viver, no sentido de nos fazermos todos coletivamente melhores do que somos. Um abraço.